Olá, então, bom dia a todas e todos e aos que estarão nos assistindo, né, nessa gravação importante. Eu só estou aqui para fazer a abertura dessa sessão de trabalho, na verdade, é uma sessão de trabalho que a gente precisa fazer aqui na FAO para lançar a discussão dentro do corpo docente e discente a respeito do processo de curricularização, que, como se sabe, a gente precisa alcançar uma meta de estabelecer 10%, né, das disciplinas da FAO, de toda a USP, na verdade, tem que ser consideradas disciplinas de extensão curricularizada, né? Então, isso implica um esforço para a gente fazer essa análise, esse levantamento das atividades de extensão, fazer um levantamento das disciplinas que trabalham com extensão, fazer um estudo de quais delas podem ser consideradas e até que ponto, qual é a porcentagem delas que pode ser considerada de extensão. Tudo isso é um processo que tem que ser feito rapidamente, mas que ao mesmo tempo levanta muitas dúvidas. Então, o interesse dessa reunião, que está sendo feita inclusive em todas as unidades da USP, desse trabalho, é da gente lançar para a FAO essa discussão, para a gente poder, a partir daí, sanar dúvidas dos docentes, dos discentes, mas também colher, colher sugestões e colher informações a partir dessa consulta mais ampla, né? Então, eu queria agradecer aqui o Jorge Bassani, que está organizando isso pela Comissão de Cultura e Extensão, a Tatiana aqui pela CG também, porque isso é um trabalho conjunto da graduação e da Cultura e Extensão, porque envolve justamente, né, curricularização, ou seja, entrar com a extensão dentro da grade curricular de graduação, que é muito importante. E queria agradecer a presença das duas convidadas aqui, a professora Ana Paula, aqui da USP, da Letras, e a professora Ana Elisa da URGS, Letras, né? Faculdade de Educação. Educação, desculpe, da Faculdade de Educação. É que nem alguém fora falou assim, aquele pessoal da arquitetura, do design, não é arquitetura, é verdade. Mas eu dou aula para os alunos de letras. Ufa, então eu me salvei. Então, e a professora Ana Elisa, que é da Federal do Rio Grande do Sul, e que está aqui hoje e topou participar para também explicar um pouco da experiência de lá, que vai com certeza nos ajudar bastante. Então é isso, minha fala era só isso, e desejar a todas e todos um excelente trabalho. Bom, obrigado pela presença de todos. Assim, um roteiro dessa nossa conversa. Esse é o professor João Sete, diretor da FAO, que fez a abertura dos trabalhos, e como ele já adiantou, o importante é a gente colocar a discussão aqui dentro da FAO, ou seja, a USP toda está com um debate sobre a curricularização da extensão, e uma grande parte dos debates que está tendo na pró-reitoria indica que as unidades também tomem seus caminhos, seus andamentos, inclusive por conta da grande diversidade dos cursos todos que a gente tem aqui na USP. Então, a gente está falando de uma conversa do que a FAO pode ter de compreensão, né, do que está como diretriz, as diretrizes, tanto do MEC quanto da USP, e fazer as suas adequações aos programas. Então, a gente está começando, na verdade, esse debate na FAO agora, no final do ano, mas é importantíssimo ter em mente que os ingressantes em 2023 já vão ter que cumprir essa carga horária de 10% da extensão. Tá? Então, a gente está começando o debate agora e vai ter, obviamente, um processo longo de uma grande variação de ajustes, tá, para que isso aconteça. O que a gente vai pôr hoje, apresentar para vocês, é o quadro que está agora, tá? Que está colocado até o momento, e a partir dele a gente construindo nossas questões aqui internamente à FAO. Para apontar esse quadro, então, primeiro falar como a gente está organizando essa mesa. Aqui à minha direita, a professora Tatiana, muito conhecida aqui já na FAO, Tatiana Sakurai, que é a professora presidente da CG. Tá? Esse trabalho todo interno à FAO vai ser conduzido pela Comissão de Cultura e Extensão e pela CG, né? Como está sendo, inclusive, na escala da USP também, pró-reitoria de Cultura e Extensão e pró-reitoria de Graduação. Então, Tatiana está aqui para colocar, inclusive, o vínculo da CG com a curricularização. Aqui à minha esquerda, a professora Ana Elisa Costa, da URG, como o João já falou. Isso aqui, uma
como convidada, porque a primeira coisa que nós, da Comissão de Cultura, fizemos internamente foi falar com algumas federais. Não sei muito qual é a origem da conversa, mas nos falaram que as federais estavam mais adiantadas nesse processo. Aí eu e a professora Camila, que é a minha vice da Comissão de Cultura e Extensão, fizemos uma conversa online com a Ana Elísia contando, tá, aspectos lá. E o que chamou muita atenção foi esse alinhamento da Comissão de Cultura e Extensão da FAO com o que a Ana falava lá da URGS, ou seja, a perspectiva de reformatar, repensar o nosso curso, que a médio prazo a gente pode ter curso totalmente redimensionado e reformatado. Tá? A questão, inclusive, de formatação me parece que é importante, porque o que é sala de aula e o que é atividade de extensão. Tá? E ela curricularizada tem que fazer algum tipo de integração entre esses dois formatos. Tá? Então, a gente convidou a Ana Elísia para poder fazer esse depoimento de como são as coisas lá, para a gente usar para debates aqui internos. E, finalmente, a Ana Paula Duboc, que é professora aqui da USP da Educação e fez parte do GT da USP para curricularização. Né? Então, Ana Paula, fundamental aqui nessa nossa conversa. O que a gente quer fazer hoje? A gente está propondo que a gente apresente muito em linhas gerais o que a gente tem até nesse formato, eu como Comissão de Cultura e a Tatiana como CG, depois nós passamos a palavra para a Ana Paula, né, para falar da resolução, que é o que está sendo, na verdade, a ancoragem dessa nossa conversa hoje, e com a Ana Elísia, estou deixando a Ana Elísia por último, porque como ela vai falar dessa conversa, desse debate lá, aí a gente pode abrir a partir da fala da Ana Elísia para pensar algumas perspectivas e até algumas expectativas que a gente tem em relação à curricularização da cultura e extensão. Tá? Então, isso posto, começo, assim, o que eu gostaria de apresentar aqui, né, na condição de presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Em linhas gerais, já falei, a partir de 2023, ou seja, ingressantes desse ano, tem que ter 10% de horas dedicadas à extensão universitária. Isso vai estar na ficha do aluno, então vai compor o histórico e vai ser, né, assim, cobrado do aluno do ponto de vista das obrigações que eles têm para com os cursos em geral e a gente aqui na FAO especificamente. Tá? Essas horas de extensão elas estão sendo divididas inicialmente, assim, do ponto de vista mais estrutura primária, tá? Em disciplinas e em atividades de extensão. Tá? As disciplinas de extensão, e a Tati depois pode aprofundar um pouco mais a discussão, as disciplinas, elas foram, num primeiro momento, veio uma incumbência das pró-reitorias a gente levantar disciplinas que tem em si, que tem já na programação da própria disciplina, no programa da disciplina, atividades de extensão. Isso ser convertido em horas, vai ser de alguma forma planilhado essas horas e vai entrar direto no Júpiter dos alunos, sendo que, a princípio, os próprios professores, a princípio não, acho que é como a gente atua no Júpiter com nota e frequência, vai registrar essa carga horária. Como eu disse, daqui a pouco, a Tatiana fala um pouco mais das disciplinas. E o outro, né, pacote, outro viés, outra vertente das horas de extensão universitária acontece com o nome geral de atividade de extensão universitária, né? AEX, inclusive, é a sigla que eles estão usando. Como que isso vai acontecer? Então, antes de como isso vai acontecer, a gente fala um pouco da FAO. A FAO tem um histórico bastante considerável em atividade de extensão. Né? Ontem, até conversando com a Ana Elísia, a gente estava falando assim, de uma certa atomização, né? Ela falando lá na URGS, e eu falei a mesma coisa que a gente tem aqui na FAO. Tá? Não que esses trabalhos não conversem, mas eles conversam setorialmente, por proximidade dos professores e tal, mas eles são em quantidade o suficiente para a gente pensar que a FAO tem um curso de arquitetura e urbanismo e um curso de design com uma capacidade extensionista bastante relevante. Isso tudo, até esse histórico, a gente está lançando hoje, também já está aberto,
a comunidade FAO, um site com que a gente conseguiu levantar de produção de extensão universitária nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos. São mais de 300 trabalhos, para ter a dimensão, muito variados, inclusive do ponto de vista de formatos e de andamentos, mas é uma quantidade muito expressiva. Eles foram por vários programas da USP. Os últimos, nos últimos anos, eu nem sei dizer quantos, mas eu imagino que 5, 6 anos, através do PUB, Programa Unificado de Bolsas, tá? Mas já foi com Aprender, com Cultura e Extensão, já com outros programas. Eu ia falar grande parte, mas acho que todos os trabalhos de extensão que a gente tem na FAO em andamento, eles estão nesse programa PUB, porque os alunos passam a participar dos trabalhos de extensão via bolsas PUB, né? Então, essa história. Essa lógica não é a mesma lógica da extensão no currículo. Por quê? Porque tem que ser convertido em horas, tem que estar no Apolo registrado como essa experiência específica, esse trabalho específico, e então vai ser, além das bolsas PUB que vão continuar acontecendo, cada projeto inscrito no PUB tem que ser também inscrito no Apolo, e a inscrição do Apolo acontece por qual via? Vai o projeto para a Comissão de Cultura e Extensão, a gente dá o ok, né, na nossa comissão, e inscreve no Apolo. Aí os alunos, os estudantes podem se inscrever na atividade. Todas as questões que, obviamente, vêm à mente, como que a gente faz, como que a gente acredita horas para os estudantes nessas atividades, pela disciplina, que o Tati vai falar daqui a pouco, tem a própria lógica tradicional. Quer dizer, como que a gente vai computar essas horas, isso é uma coisa que está em adaptação, tá? Tudo, inclusive, que a gente tem feito, e a Ana Paula vai confirmar daqui a pouco, são resoluções que a gente está colocando como primeiro ponto, que elas vão ser discutidas periodicamente, vão se adaptando. Então, algumas dessas questões a gente vai resolver durante o tempo. Agora, tem um formato, mais ou menos, que é o que está indicado pela resolução, que é esse. O professor, que tem um projeto de extensão, manda o projeto para a Comissão de Cultura e Extensão, a Comissão de Cultura e Extensão dá ok para a carga horária que está sendo indicada, tanto docente quanto discente, inscreve no Apolo e ela está aberta para toda a comunidade USP poder se inscrever. E aí tem um dado que eu acho que é bastante importante, ou dois, na verdade. O primeiro deles, né, é que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, não sei se acontece a mesma coisa com a PRG, tem frequentemente nos alertado para a necessidade, uma possibilidade muito positiva de que alunos de uma unidade façam extensão universitária em outra unidade, né? Pensando numa formação mais humanista, mais abrangente. Acho que todos nós vemos com muito otimismo essa possibilidade. Pode até fazer horas de extensão fora da USP. E aí, lógico, vai ter uma regulamentação específica, só com instituições que tenham convênio com a USP, vai ter essa possibilidade, tem. Mas só de abrir isso para o nosso universo USP, tá? A gente aqui da FAO fazendo extensão na FEFELESH, na Poli, então isso aí é muito positivo. Eu faço trabalho de extensão aqui na FAO há mais de 10 anos. Frequentemente, eu tenho pelo menos um aluno, tá? Eu acho que não teve exceção a isso, que vem da FEFELESH, em geral da pessoal da geografia. Atualmente a gente tem no grupo até uma moça da geografia. Isso é muito estimulante, inclusive, quanto à atividade de extensão. A outra, tá, que eu falei que tem duas coisas em relação a esse ponto que eu queria comentar. Também a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, tá? Isso é uma discussão que eu e a Tati a gente tem tido frequentemente, até porque são indicações ou são recomendações que vêm de pró-reitorias diferentes, né? Então, por exemplo, as demandas pelas disciplinas vêm para a Tatiana, né? E ela até pediu para a gente fazer os fóruns, para dar informações sobre a disciplina. Que é outra. Na pró-reitoria de Cultura e Extensão, a gente está sendo estimulado a não cristalizar ou congelar a atividade de extensão. Esse é um termo até que ela acho que uso, né, Ana Paula? Com disciplinas. A professora Barvi, pró-reitora, tem falado muito isso. Inclusive, ela tem muito desestimulado que a gente faça disciplinas obrigatórias.
Porque se é para o aluno ter essa relação com um universo muito maior, dentro da obrigatória a gente caminha, tá? Caminha dentro de um eixo, de uma trilha que não é exatamente o que a extensão está propondo. Então, essas duas questões de abrir para as outras unidades, né? Assim, possibilitar a integralização dessa carga horária de extensão em outras unidades e a gente estimular ao máximo que todas as unidades da USP façam essa carga horária mais direcionada à extensão, ou mais não é uma coisa de mais ou menos em relação à disciplina, mas não concentrar só em disciplina. Né? E são duas coisas que, no meu entender, e até daqui a pouco eu paro de falar, que eu já falei muito, para a gente discutir um pouco, no meu entender, é o próprio perfil da FAO. Né? Porque é isso que eu falei, uma grande quantidade de trabalhos feitos de extensão, a gente tem históricos aqui, posso lembrar de pelo menos 3, 4 grupos, tá? De professores, estudantes, que têm laços com territórios das periferias de São Paulo com mais que 10 anos. Tá? Lá em Perus, o professor Euler deve estar muito mais que 10 anos por lá, né? Da Catarina, ou seja, aí tem isso do próprio cotidiano da FAO. A curricularização, desde que eu ouvi falar a primeira vez dela, eu achei que caiu do céu para quem propõe esse tipo de trabalho. E principalmente para quem pensa a universidade no Brasil com outro perfil. Tá? E especialmente a questão da arquitetura e urbanismo e design. Tá? Não só porque a gente trabalha com um público muito específico, numa população enorme, tá? Que necessita desse tipo de apoio técnico, trabalhar com pouco, né? Uma parte muito pequena da população, e segundo, porque a gente tem que ampliar esse tipo de trabalho até pensando nas novas demandas que vêm com os alunos cotistas, que abriu um outro campo, inclusive, para nós, professores, repensarmos nossa atividade, e agora acho que a extensão inclusive, eu já estou antecipando o que a Ana Elisa vai falar, porque é o que a gente tem dado conversando, que a curricularização da extensão é uma grande possibilidade de a gente repensar o curso como um todo. Tá? Então, eu acho que de início era isso. Óbvio, tá? E a gente até está vendo essa gravação e quer disponibilizar, vai disponibilizar para toda a comunidade FAO, porque a gente vai ter uma série de dúvidas. Tá? Mesmo eu e a Tatiana, que estamos indo na semana do pró-reitor, a gente tem um monte de dúvida. A Ana Paula também, que fez parte do GT. Eu acho que é um trabalho também, esses ajustes, tá? Dúvida, é um trabalho de amadurecimento da própria atividade das unidades. Então, eu queria, a partir de hoje, aqui na FAO, apesar de que desde o começo do ano, na USP a gente está discutindo isso, a partir da USP, desse momento, aqui na FAO, a gente conseguisse colocar como pauta cotidiana como a gente vai fazer não só a incorporação dessa carga horária, mas a incorporação de um tipo de atividade que pode redimensionar o curso como um todo. Muito obrigado, então vou passar a palavra para a Tatiana e dar sequência na conversa. Eu vou falar de forma muito breve, porque acho que o Jorge já apontou um pouco do panorama, né, tanto das discussões no âmbito USP, enquanto FAO. Mas acho que é importante destacar que houve uma proposta da Comissão de Cultura e Extensão da FAO de criação de um GT que foi aprovado em congregação. Então, esse GT ele é presidido pelo Jorge Bassani, pela professora Camila, que são respectivamente, né, presidente e vice da nossa Comissão de Cultura e Extensão. Eu também faço parte como presidente da CG, são todos códigos, né? Perdão. A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, que é a professora Alessandra Prata, o professor Leandro Veloso, que é o coordenador do curso de graduação em Design, e 2 representantes discentes, a Luciana Salvarani, que é representante do curso de AU, e o aluno Kim, e agora o primeiro nome, perdão, é como a gente o nomeia, é representante do curso de design. Então, esse grupo tem se reunido periodicamente, até a partir das demandas que vêm, né, pelas pró-reitorias, e infelizmente ou felizmente a gente só conseguiu fazer esse evento agora, mas também de uma maneira com mais informações, para que a gente consiga avançar na discussão até de uma forma mais segura quanto a procedimentos, porque era algo muito, que nós tínhamos dúvidas também. Enquanto a disciplinas, nós fizemos uma chamada aberta aos docentes, né, que reconheciam as suas atividades de extensão que já ocorrem nas disciplinas. Então, isso nós temos
característica, podemos dizer assim, da FAO, né? Nos 2 cursos, talvez um pouco menos o design, mas felizmente conseguimos identificar. E essas disciplinas, elas podem ter carga total ou parcial, então o professor também, ele pôde definir qual é a carga total do semestre, né, que vai ser curricularizável, né? Uma vez que o aluno ele cursa essas disciplinas obrigatórias, a gente tem um leque de disciplinas tanto obrigatórias como optativas que foram identificadas passíveis de serem curricularizáveis, isso já entra automaticamente no conto. É importante também dizer que os 10% a gente fala de uma maneira simplificada, porque é no mínimo, né, igual ao no mínimo. Isso significa que se o aluno ou a unidade tiver mais de 10%, acho que até um limite de 20%, ele vai ter essa carga reconhecida também, uma vez cursada, né, ou que ele participa, esse estudante. Eu vou me permitir ler alguns pontos aqui, bem breves, que eu acho que são muito esclarecedores para a gente conseguir entender quais disciplinas ou atividades de extensão que podem ser consideradas, tá? Então, por exemplo, ser coordenada por um docente, isso é essencial, tá? E ser realizada por um estudante, tá? E ser desenvolvida junto ao grupo social definido, e apresentar alguma forma de registro e de acompanhamento das ações dos estudantes. E o último item, dentro do primeiro reconhecimento, apresentar indicadores de avaliação da atividade extensionista curricularizada. Aqui na USP, como gostamos muito de siglas, né, ele vem sendo chamado, pelo menos na Pró-Reitoria de Graduação, de AEX ou AEX, né, pelo grupo social. Isso é muito importante, né? Nós temos coletivos de alunos que a premissa é não ter docentes necessariamente coordenando. Então, dentro, né, desse universo, ele não poderia ser reconhecida como uma atividade extensionista, tá? Se ainda assim persistir dúvidas se é ou não uma atividade passível de ser reconhecida como tal, tem algumas perguntas que podem ser feitas, como, por exemplo, atende uma questão social específica? Proporciona a troca de experiências, vivências e saberes com a sociedade? Tem em seus objetivos a intenção de, simultaneamente, contribuir para a sociedade e para a formação cidadã dos estudantes? Novamente, é coordenada por docente USP? E, por fim, prevê a participação ativa dos estudantes no diálogo direto com a sociedade? Então, essa comunicação dialógica, né, que se diz, é ponto primeiro. A formação do estudante também, tá? Então ele é o protagonista junto com o professor, né, que coordena, mas o foco está nesse estudante e também na comunidade. É importante esclarecer que a comunidade, a gente diz sociedade em geral e não necessariamente, por exemplo, comunidades em situação vulnerável, né? Então, para entender que essa relação de extensão pode se dar, por exemplo, eles dão muito exemplo dos alunos da medicina, né, que fazem programas de atendimento, enfim, que isso é considerável, não necessariamente é uma população marginalizada ou em situação de vulnerabilidade. Esse material que eu li, que a gente fala, o FAQ, que foi desenvolvido pelo GT da USP, que circulou, a gente pode reforçar também, né, a divulgação, e é um pequeno excerto de um manual, né, de um guia que a USP está elaborando para todas as unidades, que é o GT, o Grupo de Trabalho Especial, mas ele é muito esclarecedor, né, tanto para o aluno como para o docente e também para as instâncias que vão nos auxiliar à implementação. É importante dizer que o nosso curso de AU até passou por um processo muito recente, né, do novo projeto político-pedagógico. Então, a curricularização ela já está presente com as disciplinas apontadas, e o curso de design ele não está implementado no PPP, mas isso em breve estará também, porque todos os nossos alunos têm que cumprir esse percentual mínimo, né, da carga horária total dos cursos. É isso. Obrigada. Obrigado a você, Tati. Então, a gente vai convidar a Ana Paula, a professora Ana Paula da Educação, e que participou, então, do GT. Eu queria só fazer duas observações, desculpa, em relação ao que a Tati falou. Uma delas é que também esse evento hoje é para demarcar, então, uma abertura para toda a comunidade de FAO e também
está para sair, a Ana Paula fala daqui a pouco para a gente, o documento final da resolução. E aí, assim, o GT, que a Tatiana lembrou, vai ter um trabalho, porque acho que a gente poderia fazer um documento parecido com a resolução da USP para um indicativo geral dos encaminhamentos para os professores e estudantes aqui da FAO, né? Então, acho que agora o GT pode trabalhar, inclusive, com mais dados do que trabalhou até esse momento, né? Então, convidar a professora Ana Paula para falar. Né? Sim. Será que eu posso trocar de lado para ir mudando os slides, para não ficar falando? É? Tá bem. Então, bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por esse convite, Jorge. Eu fiquei muito feliz em poder ter essa possibilidade de diálogo. Eu acho que é isso, né? Funciona melhor quando a gente dialoga, troca, partilha experiências. Então, obrigada pelo convite e também cumprimento as colegas, né? Anelisa e Tatiana e os demais que estão aqui presentes. Eu acho que é um momento oportuno de troca mesmo. Eu preparei alguns slides para me apoiar aqui no que eu pensei em organizar para vocês. E eu estou aqui não como docente da Faculdade de Educação da USP, mas como presidente da CSEX, que foi eleita como membro deste GT, que é o Grupo de Trabalho Curricularização da Extensão. Então, aqui a minha fala, ela tem o intuito de trazer brevemente algumas das decisões quanto aos procedimentos da curricularização da extensão na USP e vou tomar liberdade, se der tempo, de trazer algumas problematizações e preocupações que vêm surgindo neste acúmulo de encontros, né, por meio de diferentes fóruns e instâncias, né? O processo todo na USP tem sido muito colaborativo e dialógico, não é? Começamos esse processo em fevereiro e temos diferentes instâncias e fóruns e debates de discussão. Então, por vezes, acaba demorando, muitas vezes, o lançamento de uns documentos, mas é importante que a gente tenha esse espaço de troca, né, e de entendimento. Pode passar, Jorge, por favor. Então, eu pensei brevemente em colocar um pouco, né, essa extensão universitária, sentidos e propósitos em perspectiva histórica, porque esse foi, na verdade, o percurso que, de certo modo, se colocou quando se pensou a curricularização da extensão na USP. Em fevereiro, nós começamos esse debate e percebemos que, antes de falarmos dos procedimentos, da operacionalização, foi necessário, né, sentiu-se a necessidade de voltar a colocar o próprio conceito de extensão sob escrutínio, né? Qual é a extensão que queremos para a Universidade de São Paulo? Que extensão é essa que queremos para a USP? Em seguida, eu vou apresentar de modo bem objetivo o processo de implementação da curricularização, numa espécie de linha do tempo, tá? Para então externar um pouco os desafios contemporâneos da extensão e como é que esses desafios ecoam, né, na curricularização. Pode passar, Tatiana, por favor. Então vamos lá, mais um. Bom, eu acho que quando a gente começou esse processo em fevereiro, na atual gestão, sob a supervisão e a coordenação toda da professora doutora Marli Quadros, que é a nossa pró-reitora de Cultura e Extensão, houve uma preocupação em conceituar novamente essa extensão. Então, quando a gente olha para esse campo, né, o que é extensão, a gente percebe que é um campo polissêmico, em disputa com diferentes entendimentos, né, do que significa extensão. Então, se de um lado nós tivemos o início da extensão universitária numa perspectiva bastante difusionista, elitista, né, em que a universidade se colocava como um centro do saber que transmitia e levava esse saber ao outro, à comunidade externa, por meio, né, por vezes, de uma semântica pautada em assistência, em assessoria, em transmissão, em transferência. Nos anos 80, 90, a coisa mudou, né? Sobretudo por meio dos movimentos sociais, movimentos culturais, a gente começou a passar a compreender essa extensão como uma construção de saberes, uma co-construção de saberes, em que você não leva o saber ao outro, mas você constrói com o outro, numa perspectiva de troca, de cooperação e de coalizão. E aqui, Jorge e Tatiana, se me permitem, eu vejo muito o quanto que a FAO tem, e eu parabenizo por isso e fico encantada, como que vocês têm muitos projetos de extensão em que, de fato, né, essa troca, essa cooperação, essa construção, ela se faz muito presente, né? Então, a gente voltou a esse bate-papo, né, nas reuniões de Conselho de Cultura e Extensão. E, por favor,
Então, isso na verdade não é novo, e aqui eu não vou ler esse parágrafo extenso, mas a própria valorização da extensão universitária foi se dando, né, no final, né, do século XX, quando nos idos de 80, 87, culminando na Política Nacional de Extensão Universitária, o quanto que o próprio campo, né, por meio do FORPROEX, sobretudo o FORPROEX, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, em que muitas universidades federais, né, participam ativamente. Então, começaram a delinear o que é essa extensão universitária, alinhando cada vez mais essa ideia que nega, refuta a ideia de transmissão, de transferência, para dar as boas-vindas, para acolher uma extensão universitária mais colaborativa, mais dialógica, né? E esse é um parágrafo fundamental que, de certo modo, colegas, é um consenso que o FORPROEX estabelece, né? Publicado na Política Nacional de Extensão Universitária, e que deu o tom, e que, a meu ver, tem dado o tom à operacionalização da cultura, da curricularização da extensão nas universidades públicas, né? Então, quando a gente encontra essa definição, né, da extensão universitária como um processo educativo, cultural e científico que articula ensino e pesquisa de forma indissociável, que a extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, enfim, esse parágrafo é fundamental para a gente pensar, porque dele tiramos as premissas ou os princípios balizadores da curricularização da extensão na USP, tá? Por favor. E aí, por que nós estamos hoje falando disso, né? Porque temos uma obrigação, temos uma compulsoriedade, né? Um condicionamento a essa normativa que veio do Conselho Nacional de Educação em 2018, vejam só, 2018, que estabelece a necessidade de se cumprir, né, uma quantidade mínima de extensão na formação universitária, né? E eu penso, já adiantando um pouco uma percepção minha, né, mesmo pessoal, que para além dessa necessidade de agora atendermos a uma resolução, eu acho que esse é um momento muito frutífero, né, de reconhecimento da extensão, que a gente pode, então, aproveitar, para além de se cumprir uma resolução, revisar, né, que extensão é essa que queremos, que extensão é essa que fazemos. Dos destaques da resolução, eu trouxe, né, aquilo que Jorge e Tatiana já explicaram, né, o nosso aluno ou aluna que ingressou a partir de 2023, ele tem que cumprir no mínimo 10% do total da carga horária curricular. Como? Com envolvimento, né, com comunidades externas, e isso pode ser feito por meio de programas, projetos, cursos e oficinas, eventos, prestação de serviços, né? E isso inclui, claro, disciplinas, né? Uma vez que na própria disciplina dos cursos da graduação, nós já temos, a depender da disciplina, uma natureza extensionista prevista, por exemplo, né? E que vai ser validada. Importante reforçar que em momento algum a gente vai aumentar a carga horária dos cursos. Isso foi dito e reiterado inúmeras vezes, sobretudo pela Pró-Reitoria de Graduação. A curricularização da extensão não prevê o aumento de carga horária total do curso, mas ela prevê o reconhecimento daquilo que já tem uma natureza extensionista dentro das disciplinas. E, eventualmente, os cursos que ainda não são tão envolvidos com a extensão, isso, de fato, vai causar, a meu ver, um efeito retroativo, de modo que se puxa aí. Então, vamos fazer extensão, né? Porque, afinal de contas, a extensão é parte constitutiva, né, da formação acadêmica do nosso aluno e aluna, e que está previsto, inclusive, na Constituição do Brasil de 88, né? Por favor, Tatiana. Então, como é que se deu o processo de implementação aqui na USP? Vamos lá para a nossa linha do tempo? Opa, não desformatou, né? Bom, em fevereiro nós tivemos um conselho, a reunião do Conselho de Cultura e Extensão Temático, com a presença do professor Jacques Markovitch, que veio falar conosco sobre curricularização da extensão, né? Eu tenho, inclusive, materiais, registros, depois posso colocar à disposição se quiserem, né? E nesse momento, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, tem várias siglas ali, né? Ela disponibilizou aos presidentes das comissões de Cultura e Extensão uma pasta com vários textos de apoio, porque a ideia era, vamos ler a respeito, vamos voltar a falar sobre extensão e, ao mesmo tempo, em paralelo, no movimento em paralelo, pensar na operacionalização. Acho que esse foi um cuidado, né, que se teve. Em março, a Pró-Reitoria de Graduação começou a fazer um levantamento das disciplinas
né, dos vários cursos das diferentes unidades que tinham já uma natureza extensionista. E a PRCU, por sua vez, criou o GT, que é o grupo de trabalho, né, composto por presidentes de CSEX, docentes da USP como um todo, majoritariamente presidentes da CSEX, que então começaram a trabalhar desde março para a gente caminhar na definição mesmo das normativas, né? A PRCU, em abril, fez um mapeamento também das atividades de extensão, um mapeamento ainda macro, sem muita lapidação, para entender que extensão é essa que se faz na USP como um todo. Em maio, a pró-reitora visitou várias unidades, em que também falou-se sobre curricularização da extensão, então foi um trabalho assim local mesmo, em que ela esteve. E em junho, tivemos um importante workshop que reuniu presidentes de comissão de graduação, presidentes de cultura, da comissão de cultura e extensão, diretores, dirigentes das unidades, num workshop que durou o dia todo para a gente falar sobre esse tema. Então foi muito produtivo, nós desenvolvemos grupos de trabalho, grupos de discussão, em que cada grupo de discussão, definindo-se aí por áreas, né, aderência, o grupo das humanidades, o grupo das ciências biológicas, né? A gente começou ali a fazer uma espécie de roteiro mesmo, né, e começar a vislumbrar caminhos, né? O GT reuniu os relatórios desse grupo todo, e ao mesmo tempo também tivemos um importante congresso que reuniu Unicamp, Unesp e USP, lá na Unicamp, maravilhoso, todas as mesas redondas estão disponibilizadas no YouTube da Unicamp, em que também se falou muito sobre o tema. A partir de julho é que se começou de fato a entregar aquilo que estávamos esboçando. Então o GT de julho a agosto começou a definir primeiros parâmetros, pós-workshop, PUB vai poder, AAC vai poder, evento vai poder, o que vai ser curricularizado, o que não vai ser. Então aqui foi um momento de muito quebra-cabeça do GT para, enfim, divulgar em setembro um FAQ, né, que foi disponibilizado para todas as unidades, e a elaboração de um guia que já está praticamente pronto, só precisa ser lapidado para poder de novo passar para as unidades para poder melhor subsidiar. Em outubro agora, recentemente, 30 de outubro, se eu não me engano, tivemos a aprovação da resolução conjunta no âmbito da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. E agora essa resolução segue para a Pró-Reitoria de Graduação, para também ser aprovada lá. Uma vez aprovada por ambas Pró-Reitorias, Cultura e Extensão e Graduação, segue ainda para aprovação da Procuradoria-Geral, é isso, né? Porque as resoluções precisam dessa aprovação, né, numa instância, numa hierarquia superior, tá? Então, colegas, acho que essa aprovação da resolução, ela ficará, né, certamente para o início do ano que vem. De todo modo, isso não anula essa possibilidade da gente já externar e começar a esboçar a operacionalização mesmo de toda a curricularização da extensão, tá? Basicamente, da resolução, por favor, Tatiana, aí estão os prints, né, do FAQ e o print da resolução que ainda está em tramitação. Então, não, tudo bem, pode passar, por favor. Então, basicamente, toda essa documentação está balizada pelos princípios mesmos que foram externados na Política Nacional de Extensão pelo FOR-PROEX, que são os famosos 5 Is. A extensão universitária tem que contemplar a interação dialógica, a interdisciplinaridade e interprofissionalidade, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, o impacto na formação do estudante, mas não só impacto na formação do estudante, mas sobretudo impacto social. E aqui eu faço um adendo, porque uma das principais dúvidas é a seguinte: os alunos, para se formarem, já têm que cumprir as chamadas AACs, que são as atividades acadêmicas complementares, certo? A diferença entre as AACs e a AEX, a AEX, é que enquanto as AACs muitas vezes focalizam o quarto I, que é o impacto na formação do estudante, na medida em que ele participa de um evento, participa de um grupo de pesquisa, ele está fomentando, alimentando a sua formação artística, científica, cultural. As AAX, AEX, Atividade de Extensão Curricularizada, ela não apenas traz um impacto na formação do próprio estudante, mas ela também traz um impacto social. E é isso que a gente quer. Esse I é o principal que distingue as AACs das AEX, né? Pois bem,
Então vamos lá, dos procedimentos que a USP adotou. Eu trouxe aqui que basicamente a gente começou por 2 vias, que é a via 1, a via das disciplinas, e a via 2, que é a via das atividades, né? O que a gente chama de via disciplinas é o que as CGs têm feito e que já está sendo entregue para a PRG, né? Que é você ajustar as ementas, reconhecer quais disciplinas já têm natureza extensionista, e isso já foi enviado, né? E já está prestes a ser, enfim, regulamentado pelo Júpiter, tá? É uma implementação mais ágil, por meio apenas dos ajustes nas ementas. É relativamente fácil a depender do curso, né? Se você tem disciplinas que já têm uma natureza extensionista, você só indica quanto do crédito trabalho tem natureza de extensão, tá? Isso já foi feito na Faculdade de Educação. E ela é inclusiva da perspectiva dos cursos noturnos, né? Porque uma vez que o aluno cumpre a extensão via disciplinas, né? Sobretudo os alunos que trabalham o dia todo e vêm cursar o curso à noite, a gente precisa pensar muito nesses alunos e nessas alunas, né? Mas ela compromete a espontaneidade que se quer da extensão. Se a gente cumprir toda a curricularização da extensão por meio de disciplinas, isso engessa, né? Como o Jorge muito bem ressaltou. É por isso que a gente precisa de um leque variado de atividades de extensão, que são os projetos, né? Valorizando, né, os projetos em curso, incentivando a criação de novos. Agora a gente também precisa cuidar da eventual sazonalidade ou instabilidade na oferta. E essa é uma grande preocupação na Faculdade de Educação, colegas, agora, no momento atual, e algo que eu externo sempre que eu estou no GT, na reunião do GT. A gente não pode mais depender da sazonalidade. A gente precisa de uma perenidade na oferta desses cursos. Uma vez que o cumprimento dessa extensão, ela não é mais uma opção para o estudante. Eu quero me envolver em extensão porque eu quero, porque eu gosto, porque eu desejo. Não, agora ele não pode apenas querer, ele precisa para se formar. Minimamente 10% da sua carga total. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para ter um leque variado e que esse leque variado se mantenha, não de modo sazonal, mas de modo perene, né? Vou falar das outras 2 questões mais adiante, se der tempo. Mas eu queria passar o próximo slide para contar para vocês. Opa, pode passar, Tatiana, por favor. Então, a CG e as COCs estão cuidando da via 1, que é a via disciplinas, em parceria com a CSEX, porque a CSEX precisa validar isso, e a CSEX está cuidando mais do guarda-chuva dos projetos de extensão, certo? Pois bem, dos destaques da resolução, eu trouxe o artigo 3º, que Tatiana já leu, então eu não vou repetir, tá? Para ser extensão curricularizada, tem que cumprir essas 4 premissas, tá? E o conteúdo extensionista, Jorge já explicou o artigo 5º, né? Vai vir pela via 1, via disciplina, e pela via 2, né, via as AEX. E tudo isso será cadastrado no histórico do estudante por meio de uma sigla aglutinadora, as ACE, Atividades Curriculares Extensionistas. Então, trocando em miúdos, o aluno, quando ele se inscreve, quando ele faz a matrícula num curso, né, numa disciplina, ele clica lá, né, e ele se inscreve e faz a matrícula na sua disciplina. Como é que vai aparecer para ele? Uma vez que os docentes vão cadastrar a via 2, que são os projetos de extensão, via Apollo, isso será espelhado no sistema Jupyter Web. Então, o aluno e a aluna vai ter o leque de opções dos projetos de extensão, das atividades de extensão, de modo espelhado no Jupyter Web, tá bem? Aí ele escolhe, ele pode acessar que projeto é esse, tem interesse, tem disponibilidade, ele se inscreve. Tudo bem? Sim? Então, até o final de 2023, a ideia, né, é que a gente consiga avançar bastante no registro e na formalização das disciplinas que já possuem natureza extensionista, para que ano que vem, início do ano que vem, o Júpiter já tenha lá as ementas devidamente revisadas. Na Faculdade de Educação, por exemplo, cada docente que indicou para sua COC, para sua CG, eu tenho extensão contemplada na minha disciplina, na minha ementa. Nós já recebemos a nossa ementa com esses campos e preenchemos lá a atualização da ementa, isso já foi enviado. Então está em análise para seguir para a PRG. Ao longo de 2024, nós temos um certo tempo aí
para poder maturar como é que se dá o projeto de extensão, como é que a gente pensa esse leque variado, tá? Basicamente isso é nesse momento que nós estamos aqui na USP. E eu não sei se dá tempo de colocar alguns desafios. Dá tempo, Jorge? Posso terminar? Acho que tem mais 3 slides, pode? Tá, eu trouxe, né, colegas, que a extensão, né, quando a gente pensa na vertente da extensão em comparação a ensino e pesquisa, né, a gente vai precisar ainda equacionar muito a relação oferta e alcance e precisaremos lutar por financiamento dessa extensão. Mais projetos, mais programas, mais editais, sobretudo financiamento de órgãos públicos, cumprir a curricularização da extensão sem esse apoio fundamental que viabiliza o meu leque variado, torna mais difícil o processo. E a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, a Pró-Reitoria de Graduação estão ambas atentas a essa questão, né? Já sinalizaram, né, que sim, né, haverá financiamento, mas a gente precisa cuidar o tempo todo para que seja viável. Há um compromisso previsto na minuta, que eu já vou adiantar aqui, e que eu acho muito válido de ressaltar, que é trazido na resolução como uma disposição transitória, que é a seguinte: as unidades de ensino deverão assumir o compromisso de implementar a curricularização no projeto pedagógico do curso por oferta variada das AECs, de modo a fomentar transversalidade, flexibilidade e multiplicidade de conteúdos, a fim de favorecer ampla possibilidade de escolha para os estudantes. Então, isso é um desejo, né, que está posto na resolução, mas, novamente, por que eu quero destacar isso? E aqui o meu próximo slide traz. Quando eu tenho discutido isso no âmbito da CSEX na Faculdade de Educação, nós temos, e também no âmbito do GT, tá, o tempo todo, nós estamos sempre atentos e vigilantes ao escalonamento. A gente precisa equacionar a relação oferta e demanda. Agora todos os nossos estudantes terão que se envolver em extensão. Nós temos todos esses projetos. O que precisamos ter para alavancar essa curricularização da extensão que se quer aqui, né? Também é preciso levar em conta as condições para uma oferta variada e sistemática da parte dos docentes. Então, como é que a gente cuida da sazonalidade? Eu acho que a gente vai entrar numa lógica de corresponsabilidade, de solidariedade, né? Eu não posso sozinha, no meu corpo docente, na FEUSP nós temos quase 100 docentes, né, do corpo docente. A gente precisa, né, de um corpo docente robusto para poder, de modo corresponsável, solidário, cuidar do meu leque variado de opções. Porque isso é uma curricularização da extensão inclusiva, democrática, né, que pensa tanto nas condições de trabalho do docente, quanto nas condições de realização efetiva da parte dos estudantes, sobretudo de cursos noturnos. Eu quero esse leque variado, de modo que as minhas estudantes, os meus estudantes possam, de modo tranquilo, cumprir aquilo que está regulamentado na resolução, né? E mais um, Tatiana, por favor. Então, acho que a gente pode passar esse slide e depois eu disponibilizo para quem tiver interesse, tá bem? Acho que podemos passar. E a outra preocupação, que essa é uma singularidade paulista, é que em setembro nós tivemos uma deliberação do Conselho Estadual de Educação que limitou uma certa quantidade do estágio curricular obrigatório para ser validado como curricularização. Se de um lado isso é muito positivo, porque indica que a gente precisa de uma curricularização da extensão variada, a gente não quer engessar por meio das disciplinas, por outro, isso traz uma dificuldade também. Eu posso dar o exemplo da Faculdade de Educação? Olha lá, ó, na Faculdade de Educação, na pedagogia, pode passar, Tatiana, nós temos um curso, né, que tem o total de 3.240 horas. Então, a minha aluna do curso de pedagogia precisa cumprir de extensão 324 horas, certo? Com a deliberação do Conselho Estadual, dessas 324 horas, eu só posso validar 97 horas de estágio, ou seja, mais de 200 horas ela precisa cumprir via projetos de extensão. Olha a importância do nosso leque variado, do nosso leque amplo de opções, né? E por fim, aqui eu termino, né, que também a gente tem discutido maneiras de ouvir propostas dos próprios estudantes. Acho que você pode dar mais um clique, Tatiana, por favor. Né? Então, para além dessa via 1 e dessa via 2, é muito interessante a gente fazer jus à ideia de extensão dialogada, participativa, significativa, passando um tempo nas nossas unidades,
talvez ouvindo o que os estudantes têm a dizer sobre extensão. É por isso que na Faculdade de Educação a gente tem pensado em implementar a curricularização a partir do 2º ano. Então o aluno ingressa, a caloura chega e a gente está pensando, né, no 1º ano em passar um tempo para discutir o que é extensão. Você já atua em alguns projetos na sua comunidade? Quais são as possibilidades? Ouvir as informações para poder também criar novos projetos de extensão mais alinhados às demandas dos estudantes, né? E eu termino aqui, colegas, recuperando esse princípio da indissociabilidade, né, que já estava previsto na Constituição de 88, e eu recupero aqui porque se até o momento a Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e nós, né, das comissões, não é? Jorge e Tatiana, nós estivemos à frente da regulamentação dessa questão. Eu penso que se há o princípio da indissociabilidade, então a gente precisa também cuidar com o apoio das demais pró-reitorias, né? Cadê a pesquisa? Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa, por exemplo, lançando editais de fomento, lançando um edital voltado a projetos de pesquisa com articulação à extensão. Olha como é que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação poderia também, né, nessa perspectiva, impulsionar o meu leque variado de ações extensionistas. Ou a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por exemplo, por meio de algum incentivo para que pós-graduandos também possam atuar em projetos de extensão. Isso seria muito bem-vindo e eu acho que estamos num momento em que as duas pró-reitorias estão atentas a essas questões, num processo que tem sido muito dialógico, muito colaborativo, né? Travando, né, esses diálogos entre as diferentes pró-reitorias, entre as diferentes unidades, como, né, nós estamos aqui falando. Então, acho que é um processo que é bastante oportuno e bem-vindo e a gente pode fazer valer, né? Para além do cumprimento da resolução, eu acho que é um momento bastante frutífero para a gente poder valorizar tudo que a USP tem feito de extensão universitária e impulsionar, né, novas propostas e novas ações aí. Era isso que eu tinha para falar e eu agradeço a oportunidade, Jorge. A gente agradece, Ana Paula. Inclusive, o que a Ana Paula falou em relação ao estágio na educação, eu acho que é emblemático do tamanho das adequações que nós temos que fazer em cada unidade, em cada carreira. É uma situação completamente diferente, o estagiário, professor, né, numa escola qualquer, tal, e essa relação inclusive com a comunidade externa, e um estagiário nosso no escritório de arquitetura. Então, é lógico que cabe todas essa diversidade, mas tem que especificar. Obrigado, Ana Paula. Agora eu queria convidar a professora Ana Elísia da Costa, que é do Departamento de Arquitetura da Federal do Rio Grande do Sul, para a gente sair só dessa discussão da USP e escutar um pouco como esse processo está sendo conduzido numa federal. E a Ana Elísia participou, está participando vivamente desse processo lá na URG, então ela gentilmente veio aqui, atendeu o nosso convite. Eu queria agradecer muito, Ana Elísia, e convidar para você nos contar. Bom, boa tarde, obrigada pela explanação tão clara e objetiva. Gostaria de agradecer ao Jorge pelo convite, te agradecer também por essa partilha. O Jorge me convidou para relatar como tem sido o nosso processo. Nós vivemos o processo decisório da curricularização da extensão na URGS se deu de modo muito diferente do processo da USP, né? Nós fomos impactados por dois momentos muito fortes, que é a pandemia, né? E depois o posicionamento de um reitor interventor. Então, nós vivemos um momento muito difícil que certamente impactou as tomadas de decisão, os encaminhamentos, né? A despeito disso, nós temos movimentos de resistência da universidade que fizeram discussões belíssimas, que também estão documentadas, discutindo papel, modos de operacionalização. Foi um longo período de discussão, porém essa discussão não houve o que eu acho que talvez seja um movimento mais
legítimo de fazer a construção, porque eu entendo que esse processo de curricularização ele não é uma imposição, ele tem que ser uma construção, é ir para as bases e discutir nas bases, né? Nós não tivemos esse momento, pelo contrário, tivemos um coordenador da comissão de graduação que recebia as indicativas de talvez fazer esse chamamento e omitiu isso para a Congrade, e quando chegou o prazo limite, a reitoria definiu os parâmetros, quando chegou o limite, ele fez 2 reuniões emergenciais, uma no final de dezembro e outra no início de janeiro, e aparece uma grade curricular que eu chamei de rateio de carga horária de extensão, né? Ele saiu convocando pessoas, quem quer ter horas de extensão na disciplina, quem quer ter horas de extensão na disciplina, inclusive desconsiderando disciplinas como a que eu dou, que era uma disciplina que já faz, né? É uma experiência recente, mas desde 2019 ela já faz da sala de aula um campo de extensão, né? Então a gente tem trabalhado assim, e por exemplo, a minha disciplina não foi contemplada com o CHE. Isso levou os professores que estavam mais engajados com a extensão a se rebelarem, né, a se subordinarem àquela normativa, e nós criamos um movimento de articulação política para assumir postos dentro da Congrade, né, para redelinear isso. E assim que assumimos, o primeiro passo foi a construção de um GT, né? Eu acho que o GT ele traz essa dimensão importante. Trouxemos a Comex, que seria a extensão, a Congrade propriamente dita, o diretório acadêmico, que é uma instância que tem que estar dentro da lógica, e um representante de cada departamento, para ser uma interlocução direta, não mandatária, com os professores pares. Acho que o primeiro equívoco, depois disso feito, você antecipou, que esse GT também tem que ter a Compesc, porque várias leituras que depois nós fomos amadurecendo, a pró-reitoria, as ações de pesquisa, os programas de pós-graduação têm que estar articulados dentro dessa logicidade de um novo currículo. Não são instâncias paralelas, elas têm que se complementar. Então, essa foi, na nossa constituição do GT, foi uma primeira crítica, mas, enfim. E para mobilizar os professores, então nós decidimos que nós iríamos invalidar a portaria com a designação inicial de cargo horário, e que nós iríamos abrir um processo democrático de discussão dentro da universidade. Esse processo se moldaria à luz do que a própria extensão se propõe. Ou seja, ele seria interdisciplinar no sentido que nós contemplaríamos todos os departamentos do curso, né, que nós não faríamos discussões segmentadas em áreas, nós teríamos que fazer essa discussão já atravessada pelos diversos departamentos, então nós teríamos que desmantelar a departamentalização dentro do curso. Essa discussão teria que ter a presença pontual de sensos de autoridade, como foi a Ana acaba sendo, cumprindo esse papel aqui, que foi exatamente o que nós fizemos. Nós convidamos um integrante da Congrade para fazer uma mediação, porque isso ameniza as disputas internas, né? Essa discussão, a cada evento, ela teria que trabalhar com instâncias de legitimação do que as pessoas, ao invés de serem palestras sobre o que é extensão, nós evitamos isso. Nós trabalhamos primeiro o que as pessoas entendiam como extensão, por que elas designaram para si carga horária extensionista na primeira proposta. A partir disso, nós introduzimos a discussão, retomamos a discussão do que é extensão, desestabilizamos. Então, cada evento ele tinha esses 4 momentos, né, entre ou seja, retoma a lógica, dialógica em si, né? Ser parte dos conhecimentos existentes,
desestabiliza, constrói um provisório e vai criando condição para uma transformação mais madura posteriormente. Então, a gente trabalhou com essa ideia e, principalmente, cada evento, ela desmantelava o papel de reunião. Né? Reunião é a condição essencial para o fracasso de qualquer discussão, né? A se ver por essa sala, né? Que ninguém pode, né? Então, nessa discussão, nossa estratégia também, nossa tática também foi retomar o que a própria extensão nos ensina nos debates em território. Né? O que você tem que fazer no debate em território? Você tem que divulgar, você tem que colocar as pessoas como protagonistas, você tem que dar o espaço de fala, você tem que criar eventos de celebração. Né? Então, a gente brincou assim que a gente ia fazer, ao invés de reunião, um evento, ao invés de convocação, um convite, né? E esse convite, ao invés do silêncio que normalmente ronda as reuniões, muita divulgação. Ao invés do cafezinho, happy hour, né? Então, criar uma condição de escuta estimulante, porque, na verdade, a gente vive um momento de desarticulação, de uma certa apatia, de um certo cansaço, né? A gente vive uma condição de trabalho dentro das universidades, não sei aqui, mas lá assim, quase tóxica, né? Todo mundo sobrecarregado, todo mundo cansado, todo mundo... Então, a nossa estratégia foi essa. Então, nós fizemos 2 eventos. Um primeiro evento, como nós queríamos reconhecer o que as pessoas queriam entender por extensão, nós convidamos esses professores que designaram suas cargas horárias como extensão. E fizemos em formato de mesas redondas, nós criamos 3 salas simultâneas. O convite era um evento formal, com abertura, com um horário de apresentação, com certificação, ou seja, ritualizamos esse encontro. Era um evento mesmo. Aí eu brincava assim, para pôr no Lattes, né? Porque isso convence. Indicadores, né? Então nós fizemos essas reuniões, esse primeiro momento foi muito interessante. Foi muito interessante. Essa mesa redonda para mim foi o auge de todo o processo, porque foi um momento também de se reconhecer um dado que nós chamamos de vocação. Nós, quando estamos discutindo extensão, a gente não pode uniformizar um desejo de uma universidade totalmente extensionista. Né? A gente tem que reconhecer que dentro dela tem espaço para essa diversidade. Então, nós tivemos professores que reconheciam que ele tinha um perfil extensionista, né, o Jorge, eu, né, nós tínhamos vocação para isso, nós reconhecemos que tínhamos disciplinas cuja abordagem tem vocação extensionistas e tem outras que não têm, e não adianta insistir, né? Tem temáticas que não são compatíveis para a prática extensionista, e tem também disciplinas que aí dentro da lógica da universidade, que tem que ter os ajustes administrativos, que não tem condição de oferecer. Não é uma disciplina de 4 créditos. Como é que você vai construir relação comunitária com uma disciplina de 4 créditos? Só o tempo de ir para a comunidade e voltar, já acabou o semestre. Né? Ou disciplinas noturnas, que é um embate também mais complicado ainda. Então, nesse primeiro seminário, acho que a grande contribuição foi de reconhecer isso como vocação, mas usar isso como pretexto para pensar também que modelo de extensão, o que é essa extensão que a gente pode oferecer a partir do que nós já sabemos, dos nossos potenciais, que é o que Jorge aponta, nós já temos um monte de potencial, mas tem que se reconhecer isso como coletivamente, porque ainda pelo menos nas instâncias que eu conheço, ainda são práticas muito isoladas, né? Que não dialogam entre si, que não se articulam, que não criam programas de extensão consistentes que levem a uma oferta mais constante. Então, tem potencial, mas não tem ainda amadurecimento. Né? O diagnóstico que nós chegamos. Né?
E também foi, nesse momento, nesse embate, também se reconheceu que a proposta de extensão, e aí a presença do DAF foi muito decisiva, que a proposta punia os alunos em estágio final de curso. Ela pune os alunos em final de estágio de curso. Por quê? Porque você define que não pode aumentar a carga horária. Okay? Aí você tem que definir essa moldagem da carga horária, da proporcionalidade, nas disciplinas. O que não cabe nas disciplinas é uma carga horária extra, que virtualmente aumenta a carga horária do aluno. Isso é uma sinuca, porque assim, não pode pôr tudo em disciplina. Tá, não pode pôr tudo em disciplina. Porque tem que dar flexibilidade, porque mas os cursos já estão com cargas horárias altíssimas. Então, formalmente, a universidade não amplia a sua carga horária. O curso não amplia, mas ele amplia. Ele onera o aluno, principalmente o aluno de todo o curso, independente do ingresso. Mas ele onera o aluno significativamente. E principalmente se considerado que hoje, pelo menos as federais, nós temos 50% de alunos cotistas trabalhadores. Nós não estamos mais falando de uma universidade que o estudante era um intelectual que fazia atividades paralelas. Nós estamos falando de gente que está trabalhando no contraturno da sala de aula para pagar um apartamento e para comer. Então, essa calibragem é um problema gigante que nós temos que resolver. Eu acho que essa é a maior contradição da legislação. Então, o que a gente consegue se deparar é com uma coxa de retalhos. O modo como está armado o jogo obriga a quase que ter que ficar fazendo essa burocracia de vamos enfiar o máximo. Então, o segundo encontro que nós tivemos foi em forma de workshop. E aí nós fizemos também em 3 salas simultâneas. Nós organizamos, aí não pensando mais em eixos temáticos interdepartamentais como o primeiro, mas pensando já em ciclos, pensando nessa lógica de que tem que se pensar, você está falando que o aluno vai entrar e já começa, né? Então você tem que pensar essa distribuição também numa lógica de um percurso formativo curricular. Então nós distribuímos em ciclos e essencialmente o que nós fizemos nesse momento foi aumentar o imaginário para a extensão. Como a gente pode pensar a extensão? Né? Quais as possibilidades dentro do que sabemos, do que temos, do que é possível para resolver um problema imediato que é dos alunos. Então a gente tratou como uma proposta emergencial mesmo. E foi muito interessante, aí entra a questão da pesquisa, porque nós trabalhamos com uma dualidade, assim, do ensino para a extensão, né, e da extensão para o ensino. Porque quando o professor assume que ele tem carga horária, ele quase sempre acha que eu vou desenvolver um projeto de extensão para a minha disciplina, vou fazer essa prática neste território. E, no entanto, se você pensar na flexibilidade que esse sistema arma, você pode ter os projetos de extensão em andamento e você convida ele para interatuar dentro da sua disciplina. É aqui que esses projetos de extensão e de pesquisa, que está na pós-graduação, tem que entrar na jogada. Eles têm que interatuar nessa trama, que ela não é unidirecional, senão a gente não faz a amarração ensino e pesquisa e extensão. Nós vamos continuar discutindo ensino e extensão e a pós-graduação se colocando num patamar distante, não comprometido com a formação, que é o que eu falava para o Jorge. Por exemplo, ensino de projeto. Nós estávamos falando, eu comentando com ele, eu tenho dó dos alunos cotistas, porque quando eles saem da faculdade, nessa profissão de arquitetura, é um capital de relações. Se você não tem capital de relações, como é que você vai cavar trabalho? Né? Mas aí o Jorge, mas tem outro campo de atuação, né? Só 9% do trabalho é apto é contratado por arquitetos. Existia essa pesquisa já, né? Do CAL. Bom, aí eu perguntei para ele,
ele está preparado para atuar nesse outro campo? Porque para atuar nesse outro campo, eu não gosto de usar essa palavra porque ela tem uma polêmica em torno de si, ele tem que ser um empreendedor social. Onde é que as faculdades estão ensinando o aluno a ser um empreendedor social? Qual é o tipo de projeto? Porque o projeto dentro da universidade ainda é um projeto hegemônico. É aquele com tema definido. Quais são as práticas que a gente está trabalhando, que vai preparar ele para uma outra realidade, que o projeto às vezes não é o projeto, nem sempre é o projeto de desenho, vai atuar no campo ampliado, às vezes você vai fazer outras ações para viabilizar aquele projeto. Então, esse embate, se não é na graduação, quem tem que assumir para capacitação? Quem vai ter que assumir para capacitação, para assessorias técnicas, para atuar num outro campo que não aquele do mercado de trabalho, a pós-graduação tem que ser parceira nisso, né? Então, é uma percepção que a gente viu na URGS de uma dissociação atual entre a graduação e a pós-graduação e que precisa ter um ponto de contato para se pensar em outras possibilidades de um processo de formação que não está só na graduação, ele também é contínuo. Então tem que pensar numa estrutura muito mais ampliada do que aquela contida na graduação. Enfim, o que nós chegamos foi numa grade curricular ainda coxa de retalhos, mas que conseguiu ampliar assim, significativamente as CHEs, que seriam aquelas vinculadas à disciplina. Nós conseguimos reduzir bastante a carga horária do que a gente chama de UC, que é esse em que o aluno tem que ter liberdade de escolher e atuar como a gente chama de coexecutor. Ele tem que atuar nos projetos como equipe coexecutora. Então, ele diminuiu essa carga horária. Nós estamos tentando negociar agora com a Pró-Reitoria numa política de como tratar com os alunos que estão em fase final de curso, como legitimar as experiências anteriores deles. E estamos tentando fazer campanhas de divulgação dos alunos, porque eles estão, apesar do envolvimento do diretório, eles estão à parte do processo. Já aparece no boletim de matrícula do aluno que ele tem que fazer extensão, que ele tem X horas de... E ele nem sabe que o que está sendo proposto é que ele tenha que se autorregular. A postura do aluno que ele vai para uma disciplina, que ele vai lá e se matricula, essa postura ela tem que ser mudada, ela tem que ser acionada lá no primeiro semestre. Olha, você tem um projeto de curso, você tem que cumprir o teu projeto de curso. Além das disciplinas obrigatórias, tu tem que fazer uma trajetória acadêmica que você vai ter que inferir sobre ela. Os alunos não têm essa cultura, né? Então, isso é um problema gigantesco, assim, né? E o último encaminhamento foi que dessas discussões nós tiramos que efetivamente tem que se discutir um projeto de projeto pedagógico, né? Porque a gente fica trabalhando muito na esfera do projeto disciplina ou do projeto entre disciplinas. E o que está posto é de uma escala tão impactante que tem que se pensar num projeto pedagógico de curso que vai reverberar numa grade e não ficar focalizando na grade como se ela fosse a única forma de operacionalização da extensão. É isso. Obrigado, Ana. Quero falar o seguinte, eu falei no começo dessa gravação que a gente ia fazer essa apresentação, depois abrir para debates. A gente tem uma limitação de horário e tem que ter também uma viabilidade disso ser assistido por toda a comunidade FAO. Então, eu vou primeiro, monocraticamente, decidir alguma coisa, mas qualquer coisa vocês me destituem da minha situação de organizador dessa mesa. O que eu proponho é o seguinte, que a gente encerre a gravação, que os debates, os 3 problemas levantados pela Ana Paula e todo esse final da conversa da Ana Elísia, são horas, dias e meses de debates. Então a gente coloca hoje definido, tá, aqui na FAO, que a gente começa o debate, ele está aberto para sempre, tá? Nós vamos passar
um endereço eletrônico, alguma coisa, para serem encaminhadas as dúvidas e fazer outras reuniões desse tipo. Então eu vou encerrar agora a gravação para que isso seja factível, aí tem horário, mas aqui nós presentes podemos continuar conversando, inclusive a professora Cecília Loschiavo já quer fazer os comentários. A gente continua aqui conversando, mas agradecer a todo mundo que está aqui e a gente encerra este material para ficar disponibilizado para a comunidade FAO entrar no debate. Tá? Muito obrigado.